Eles podem ser de facto muito mais potentes do que, a maior bomba nuclear que alguma vez construímos, percebes? Um objeto escuro impossível foi mesmo captado por câmaras que nunca deviam tê-lo visto. Há poucas horas, foram divulgadas discretamente as imagens com a resolução mais elevada alguma vez registradas de um visitante interestelar. E já estão a alterar tudo o que os astrônomos julgavam saber. Numa noite fria de outubro de 2025, 2 orbitadores europeus à volta de Marte e um rover no solo viraram-se todos para o mesmo viajante tênue vindo de outra estrela. Não se tratava de observatórios de $1.000 milhões, apenas câmaras de navegação e mapeadores de superfície feitos para analisar rochas e poeira. As imagens provêm da câmara Cassis do ESO-Mars Trace Gas Orbiter e do instrumento RAIRSE do Mars Reconnaissance Orbiter. Conseguiram uma resolução de cerca de 30 km por pixel a 30 milhões de quilômetros de distância. A vista mais nítida que qualquer nave espacial obteve de um objeto interestelar. O que mostram é estranho. Não há como, e a distribuição de brilho não segue o padrão que os cientistas esperam do gelo a sublimar. Nick Thomas, que opera o Cassis, reparou que o objeto é 10,000 a 100 mil vezes mais fraco do que alvos típicos. No entanto, a estrutura sem como aparece surpreendentemente uniforme. A maioria dos cometas desenvolve jatos assimétricos à medida que o gelo vaporiza de manchas rotativas. 3 Atlas exibe um brilho notavelmente equilibrado. Mas eis o que ainda ninguém discute. Dias antes de estas imagens saírem, Loeb estabeleceu uma ligação surpreendente. Um sinal eletromagnético fraco registrado em 1977, há quase 5 décadas, coincide com a trajetória de 3 Atlas. O sinal foi arquivado e em grande parte esquecido, considerado ruído ou um erro. Mas quando Loeb retrograduou o caminho de 3 Atlas pelo espaço, as coordenadas bateram certo. Basta ouvir isto. A 15 de agosto de 1977, houve um famoso clarão, um sinal de rádio que ganhou o nome de sinal UAU porque os observadores que o captaram na Ohio State University ficaram, atônitos com o quão forte era este sinal. E eu verifiquei. Revelou-se que veio da mesma direção no céu que 3 Atlas. O sinal de 1977 é só o início. Esse sinal não veio da Terra. Não veio de qualquer satélite conhecido ou fonte terrestre. Veio exatamente de onde este objeto passou pelo nosso sistema solar há 48 anos. Um visitante interestelar esteve aqui antes, e só agora nos apercebemos. Vais ver por que o principal astrofísico de Harvard acabou de declarar publicamente que este objeto não é um cometa. Não provavelmente, nem talvez. Os astrônomos inicialmente chamaram-lhe cometa e depois, quando ficou claro que não é um cometa, não vemos provas de gás ou poeira à volta, que é a característica definidora de um cometa. Escondidos nos dados de imagem mais recentes estão 3 medições adicionais que tornam o seu argumento impossível de ignorar. Nos próximos 20 segundos, vais descobrir a primeira prova que o levou a arriscar a sua reputação nesta afirmação. A primeira anomalia, o paradoxo da aceleração de massa. A equipa de Loeb analisou dados de trajetória de 227 observatórios recolhidos entre maio e setembro. Encontraram uma aceleração não gravitacional minúscula, inferior a 15 metros por dia ao quadrado. Os cometas são impelidos pelos seus próprios jatos de desgasificação, como um balão furado a derivar de lado. Mas a aceleração medida é demasiado baixa para a atividade observada. Isso significa que o núcleo tem de ser extraordinariamente massivo para resistir ao empurrão dos seus próprios jatos. O cálculo dá mais de 33 mil milhões de toneladas métricas, com um diâmetro à volta de 5 km. Obtemos uma massa de 33 mil milhões de toneladas. É a massa mínima. O objeto precisa de ser mais massivo do que isso. Isso torna 3 Atlas cerca de 1,000 a 100 mil vezes mais massivo do que o Oumuamua ou Borisov. Fica algures entre 1.000 a 100 mil vezes mais massivo do que os outros 2 objetos interestelares que vimos antes. É pelo menos 10 vezes maior, em relação ao objeto interestelar anterior. Espera lá. O que vou revelar agora vai inverter por completo a tua ideia de como este objeto se move pelo espaço. A segunda anomalia, e a desgasificação não bate com o brilho.
Quando os cometas se aproximam do Sol, os voláteis congelados aquecem e vaporizam, criando a coma visível. O brilho está diretamente ligado à quantidade de material que escapa. Mas as medições espectroscópicas mostram uma emissão de gás surpreendentemente baixa, muito inferior ao que se esperaria para uma coma tão brilhante e extensa. É como ver fumo espesso a sair de uma chaminé mas detectar quase nenhuma chama por baixo. Se o brilho não vem de uma desgasificação massiva, algo mais tem de estar a gerar essa coma. E se o sinal de 1977 veio mesmo deste objeto numa passagem anterior, isso indica uma fonte de energia que perdurou por quase meio século. Algo que nenhum cometa natural poderia manter. Mas os cometas são maioritariamente gelo e rocha porosa, leves e fofos. Para encaixar 33 mil milhões de toneladas numa esfera de 5 quilômetros, precisarias de material muito mais denso do que gelo. Precisarias de metais, muitos deles. Neste momento, escondidos nos dados espectrais ainda em análise analisado em profundidade, existe uma assinatura química que vai contra tudo o que sabemos sobre a formação de cometas. A terceira irregularidade diz respeito à composição. A espectroscopia inicial sugere linhas de emissão de níquel sem a assinatura de ferro que se esperaria num corpo natural. Níquel e ferro surgem quase sempre juntos, pois formam-se em conjunto nas estrelas agonizantes. Encontrar um sem o outro é como deparar-nos com uma floresta repleta de sapatos esquerdos e nenhum direito por perto. Isso não ocorre de forma natural. Além disso, o vapor de água, o volátil mais frequente nos cometas, surge ausente ou num nível anormalmente baixo face ao dióxido de carbono. O Tri-Atlas não encaixa minimamente no perfil de um cometa. A maioria das pessoas não captará o que vou revelar a seguir, mas como continua a ter a sua atenção, vai perceber por que as agências espaciais têm sido tão discretas sobre estas anomalias. Então, se não é um cometa, o que será? Low avançou com a explicação mais convincente. Um objeto escuro, uma lâmina fina refletor impulsionada pela luz das estrelas, seja inativo ou com funções parciais. Uma vela solar justificaria a fraca emissão de gases, a distribuição invulgar de brilho, o paradoxo da aceleração de massa e, fundamentalmente, o motivo pelo qual um sinal eletromagnético foi detectado em 1977. Se o objeto possuir um núcleo metálico denso com componentes integrados, mesmo que mal funcionais após milhões de anos em trânsito, poderia ter produzido precisamente o tipo de assinatura eletromagnética registrada há quase 5 décadas e talvez ainda emita hoje, em níveis demasiado tênues para os nossos instrumentos atuais detectarem a partir da Terra. O argumento estatístico reforça a sua posição. Deveríamos ter avistado dezenas de visitantes interestelares pequenos e de baixa massa antes de nos depararmos com algo tão massivo. O facto de o Tri-Atlas ter chegado tão cedo na nossa história de detecções e pesar muito mais do que o previsto indica que não faz parte da população natural. É outra coisa qualquer. Mas o historial de Low é eloquente por si só. E com o sinal de 1977 agora ligado à posição histórica do objeto, ele está disposto a arriscar a reputação nesta teoria. O que se passar nas próximas semanas decidirá se estamos perante o cometa mais estranho alguma vez registrado ou a primeira tecnologia alienígena confirmada na história da humanidade. A análise espectral dos orbitadores de Marte prossegue, com resultados aguardados em breve. Se a assinatura de níquel se confirmar, a água continuar ausente e uma verificação independente da origem do sinal de 1977 provar que veio da posição do Tri-Atlas, o caso de Loeb ganha força de forma impressionante. Telescópios terrestres mantêm o acompanhamento enquanto o Tri-Atlas se aproxima do periélio no final de outubro. A passagem mais próxima do Sol poderá ativar mais emissões de gases, validando o comportamento de cometa, ou nada revelar, apoiando a ideia de um artefato inerte. Os riscos não poderiam ser maiores. Se Loeb errar, isto representa o cometa mais anômalo jamais estudado, obrigando os cientistas a reformular por completo os modelos de formação de corpos gelados no espaço interestelar. Nova física, nova química. Mas se Loeb tiver razão, tudo muda. Seria a primeira detecção confirmada de tecnologia extraterrestre. Não um sinal de rádio do ano passado, nem uma assinatura biológica recente, mas um objeto físico que atravessou o nosso sistema solar em 1977, deixou um rastro eletromagnético e regressou agora.
Ou, mais precisamente, percebemos finalmente que nunca partiu de todo. Um objeto que emite há décadas. Prova de que não estamos sós. Prova de que a inteligência constrói artefactos que viajam entre estrelas e perduram ao longo de gerações humanas. O que surgiu das trevas há horas nas imagens de maior resolução alguma vez captadas pela humanidade pode reescrever os manuais sobre cometas ou confirmar que fomos visitados há meio século e só agora demos por isso. De qualquer modo, Loeb ligou um sinal de 1977 às imagens de hoje, e não podemos desviar o olhar até os dados falarem.